Cláudia, né? Cláudia. Carmelina. Uhum. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CMI Podcast. Hoje nós vamos falar sobre saúde, o nosso principal bem, o bem mais fundamental à vida. E para debater sobre esse tema, vamos conversar com a doutora Carmelinda e a Cláudia, que são enfermeira e médica do Municipal e de outras áreas, né, doutora? Sejam muito bem-vindas. Sim. Muito obrigada pelo convite. Agradeço demais a oportunidade de estar falando esse tema tão importante no período que a gente está vivendo. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar falando cada vez mais na síndrome respiratória aguda grave, sim. Pois é, pessoal, como síndrome respiratória aguda grave está sendo bastante dialogada, a gente está vendo muita matéria, está tendo um número muito alto de casos, dados do Ministério da Saúde dão conta que esse ano 30% a mais de casos do que no mesmo período do ano passado. Doutora, como é que está a situação do Hospital Municipal, dos hospitais do município, em relação ao número de internados com essa síndrome? Nós estamos sobrecarregados, sim, né, porque estamos com a maior circulação de vírus respiratórios. Então, a gente já espera que, durante esse período do inverno, nós vamos ter aumento de pessoas com síndrome gripal, que nós chamamos, né, e aí envolvendo o vírus influenza, e como a gente estava conversando, eu falei que eu estava até esperando que talvez a gente tivesse um aumento de casos de Covid, mas nós não estamos observando isso no momento, porque também a gente não sabe ainda como que o vírus da Covid ele vai circular, né? Qual o período que a gente vai ter mais casos, isso é um fato. Mas, em virtude da maior circulação do vírus e de pessoas com síndrome gripal, nós vamos ter uma probabilidade maior de ter pessoas com síndrome respiratória aguda grave, que é a manifestação mais grave que nós observamos para as pessoas que se infectam com esses vírus, e aí, consequentemente, vamos ter mais pacientes internados, tanto em leitos de enfermarias, como também em leitos de UTI, por causa desse quadro grave. É uma doença que vai a óbito muito rápido ou não? Ou ele tem uma eficácia no tratamento? Nós temos assim, dados que mostram que é uma média de 25% de letalidade relacionada à síndrome respiratória aguda grave. Estamos falando de uma maneira geral. É muito. E se o paciente não recebe um suporte de leitos de UTI, é pior. Então, essa estatística, digamos assim, esse número vai aumentar. Então, hoje, graças a Deus mesmo, nós temos uma UTI pediátrica lá no Hospital Municipal de Patinga, que nós estamos, né, vendo muita criança com síndrome respiratória aguda grave, e eu tenho plena convicção que esses leitos de UTI pediátrica estão fazendo grande diferença para a gente cuidar dos nossos pequenos. Se não tivesse esses leitos de UTI pediátrica lá, a letalidade relacionada à síndrome respiratória grave em crianças seria maior mesmo. Cláudia, você trabalha mais diretamente lá na pediatria? Não, eu trabalho com controle de infecção e a gente faz o controle desses pacientes, porque a síndrome respiratória grave, ela é também contagiosa. Então, a gente monitora o tempo de isolamento, os principais cuidados com esse paciente, para que não contamine os outros pacientes. Doutora, a síndrome respiratória são sintomas gripais. Normalmente ela começa com sintomas gripais. Isso, ela vai ter aqueles sintomas gripais. A tosse, a coriza, a dor de garganta, a febre começa a aparecer. Geralmente são sintomas que têm evolução que a gente chama agudo, no máximo 7 dias ali. Então, nesse período, naquelas pessoas que são consideradas grupo de risco, no caso, crianças muito pequenas, idosos, pessoas que têm comorbidades, ela tem um risco maior de evoluir desses sintomas gripais, que eu falei, para falta de ar muito forte, a baixa saturação de oxigênio, que é o que caracteriza a síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente precisa ficar atento para esses grupos de risco, que na realidade é o que a gente está observando, né, Cláudia? A nossa pediatria, como eu falei, os nossos leitos de UTI pediátricos estão sobrecarregados por causa de crianças com síndrome respiratória aguda grave. E com relação aos adultos, são os idosos, de fato, que estão chegando com essa síndrome para a gente lá. Então, praticamente, quando vai para o hospital, já tem que internar. Se chega no hospital com essa falta de ar,
muito grande, essa baixa saturação de oxigênio, a gente tem que internar. Inclusive, eu queria até aproveitar o momento para estar, assim, pedindo a contribuição da população para saber onde que ela tem que procurar o atendimento de saúde. Não é para todo mundo ir para a UPA porque começou com esses sintomas gripais que eu falei. Tosse, coriza, dor de garganta, febre. Não. Se a pessoa não tem falta de ar, ela tem que procurar a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela. Os hospitais, no caso, as emergências dos hospitais, as nossas UPAs, os pacientes que têm que ir para lá são pacientes que estão mais graves, estão com a síndrome respiratória aguda grave, ou seja, com a falta de ar. Então, esse apelo para a população, porque senão está todo mundo indo para a UPA está sobrecarregada. Está todo mundo indo para o hospital de referência que nós temos aqui, está com a emergência toda abarrotada. E o que acontece? Acaba sendo uma aglomeração e as pessoas que estão lá gripadas, exatamente, para que as pessoas que estão lá doentes. Então, é importante a população porque pega pelas gotículas de saliva, não é isso? Exatamente. Assim como a Covid, não é isso? Assim como a Covid. É muito importante estar atento a desconfiar se você está com sintoma de gripe, usar máscara para ir nos ambientes, evitar ambiente de aglomeração, locais fechados, praticar a higienização das mãos, limpar os locais, porque não só pelo contato com gotícula, até por contato de alguma coisa contaminada. Então, a gente tem que estar atento a uma boa alimentação, muito líquido, e estar protegendo as pessoas que são mais propícias a complicar, que são crianças e idosos. Se você está com gripe, evite ter contato com essas pessoas. Use máscara para proteger as outras pessoas. Isso é muito importante. Ter consciência que a máscara não é só para proteger você. Você pode proteger as outras pessoas. E esse vírus que não está te fazendo tão mal pode ser fatal para alguém que tem debilidade, comorbidade e aí por diante. Cláudia, como é que é feito o controle epidemiológico lá? Fica criança com síndrome aguda grave e outros problemas separado? Como é que é feito esse controle lá no hospital? A transmissão do vírus ele é por gotícula, até 1 metro. Então, essa criança ela fica num quarto separado. Se for feito coorte, que a gente chama, ela pode ficar com outras crianças também com síndrome respiratória aguda grave. Mas o hospital ele tem um perfil que ele tem box, né? Então, ele tem esse distanciamento de 1 metro de um paciente para o outro. Isso foi um benefício que a gente tem lá, de ter separação da criança, tanto a criança como o adulto. E ele fica nessa restrição, as pessoas que têm que mexer com esse paciente, elas vão usar máscara, vão usar avental, vão higienizar as mãos antes e depois do contato com o paciente. Os pais são orientados, tem uma restrição de visita, né? A limpeza concorrente das superfícies mais tocadas, que é a grade da cama, maçaneta de porta, essas coisas assim. E são cuidados intensos até o período de transmissibilidade da doença. Doutora, a senhora já é funcionária concursada da rede há mais tempo. Esse ano está diferente dos anos anteriores? A gente não está comparando com o Covid, não, né? Não. Nós não estamos comparando com o Covid, porque a questão nada compara com o Covid, nada compara com o Covid. Mas a gente já sabe que o vírus influenza, que é o vírus que está sendo o maior responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que a gente está vendo em adulto, e o vírus sincicial respiratório, que é o maior responsável pela síndrome respiratória aguda grave em criança, a gente já sabe que nesse período do inverno, nós vamos ter uma maior circulação desses vírus. Então, todos os anos, nós temos que nos preparar. Nós tivemos o período aí da pandemia, obviamente, né, com o vírus da Covid sendo o mais importante relacionado a esses quadros. No ano passado, nós nos preparamos como todos os anos, mas não tivemos esse perfil de surto que nós estamos tendo agora. E aí, o que acontece? No meio de tudo isso, até levando em consideração a pandemia também, nós estamos com uma baixa cobertura vacinal para a gripe. As pessoas não estão vacinando. Por favor, a vacina está disponível nas unidades de saúde e as pessoas meio que estão banalizando. Então, a gente precisa também fazer esse apelo para que todas as pessoas se vacinem e principalmente os do grupo de risco. Por quê? Pessoas que estão vacinadas, elas ficam protegidas de desenvolver a síndrome respiratória aguda grave 70% ou mais aquilo que seria se ela não tivesse vacinado. Então, o objetivo da vacina não é para vou tomar vacina porque eu não vou gripar. Não, você vai tomar vacina para você não morrer.
Isso aí que as pessoas precisam entender. Esse ano está tendo esse perfil diferente. Nós realmente estamos com o nosso plano de contingência já em andamento, porque os hospitais precisam ter esse plano de contingência para esse período de inverno, em virtude disso que eu falei, que a gente sabe que esse vírus respiratório vai circular mais, e nós estamos já executando com uma veemência maior do que aconteceu no ano passado. Mas, reforçando, todos os anos nós temos que nos preparar para isso, sim. É que esses dados, na verdade, eu li, né, para entrevistá-las, eles são nacionais. Esse aumento não é em Ipatinga ou em Minas Gerais, ele é no Brasil todo. Exatamente. E aí, no último boletim do Ministério, né, que você deve ter visto, todos os estados estão com tendência de aumento de casos, né, de síndrome respiratória aguda grave, que é a grande preocupação. Porque é isso que pode trazer assim, um problema muito sério dentro dos hospitais. Porque se a gente não fizer realmente essa contingência, esse controle adequado, porque as pessoas estão indo para o hospital não só por causa de síndrome respiratória, as outras doenças continuam aí. Então, esses cuidados que a Cláudia falou assim, são muito importantes, porque a população precisa contribuir para que não aconteça. É óbvio que não se pode comparar com a Covid, mas nós já tivemos a experiência da síndrome respiratória aguda grave relacionada à Covid, que foi aquele horror. E a gente não quer que isso se repita. A população precisa contribuir conosco também. Cláudia, você tem dados da cobertura vacinal no município? A senhora Acho tem? que a Melinda pode acompanhar melhor. Nós estamos com a cobertura vacinal abaixo de 60%. Tem alguns grupos, por exemplo, idosos, a última análise que eu fiz, estava em torno de 40%. Não gosto nem de falar disso, a gente dá até de arrepiar, assim, porque é muito baixa. Então, é um mal evitável, né? Exatamente. E essas vacinas já estão liberadas para todos os grupos, porque Exato. quando começa é só os idosos e os profissionais de saúde, não é isso? Exatamente. Agora qualquer pessoa pode ir na unidade de saúde? Pode ir na unidade de E é saúde, vai grátis. ser vacinado. Não precisa de pagar, grátis. E em todas as unidades está tendo a vacina. Aqui no município de Patinga, né, todas as unidades, de acordo com os horários de funcionamento, nós estamos tendo a vacina disponível, sim. Então, normalmente, tomando como base a minha unidade de referência, é de 7 às 4, às 16 horas. Mais ou menos as salas esse de horário. vacina ficam abertas. Tem algumas unidades que vai de 7 às 15, 8 até às 16. Mas a pessoa pode procurar junto com a gente, comunidade de saúde, no seu bairro, está procurando, e eles vão estar sabendo o horário certinho. Eu acredito que essa questão da cobertura vacinal, isso é fruto que vem lá de fake news também. As pessoas passaram a ter receio de tomar vacina. Infelizmente. Né? Não é só com a de gripe. Me parece que essa baixa está sendo em tudo. Em todos os grupos, com relação a todas as vacinas. Gente, nós temos um Programa Nacional de Imunização, que é um dos maiores do mundo, orgulho nacional. E agora a gente está de referência, e agora a gente está perdendo isso. Precisamos reconquistar. Mais uma vez, a gente precisa da população para estar nos ajudando. Lembrar que o hospital ele é referência da micro, quase Exatamente. da macro, né? Então, por mais que a gente tenha muitos leitos que tenham assistência boa, quanto menos pessoas precisarem de internar, melhor. Com certeza. Né? Então, a gente tem que prever, a população tem que ter esses cuidados de tomar a vacina, de higienizar as mãos, de proteger as outras pessoas, de evitar ambientes aglomerados. Se você está gripado, não saia. Se sair, sai de máscara. Vão proteger as outras pessoas, vão evitar que esse vírus dissemine. Quantos leitos de UTI tem no Hospital Municipal? Deixando claro para quem nos assiste que esse problema da síndrome, esse aumento, não é só no municipal. Não, com certeza. Os hospitais também privados do município, né? Um privado que é misto, também atende SUS, também já emitiu nota que estava com a superlotação, e a Unimed também. Estamos com esse enfrentamento, então, sim. é geral, pessoal. Aí eu queria saber quantos leitos nós temos disponível. Nós temos 10 leitos infantil. De UTI, né? De UTI infantil. 10 leitos infantil e 28 leitos adultos. Mas nem todos são de isolamento. Entendi. Porque tem outras doenças, né? Exatamente. Tem AVC, tem trombose, tem tudo que já acontece, infarto, infelizmente, o tempo todo. Hipertensão, e aí vai. Então, assim, sem ter a influenza já é uma demanda grande. A gente raramente tem leito desocupado. A ocupação da UTI adulto é 100%. Né? E com a influenza, com um vírus novo, com uma doença nova, né, com um contágio tão grande, fica complicado.
Doutora, a senhora como infectologista, a gente que é leigo, tem a sensação que está tendo mais doença. Está tendo mais doença ou está tendo mais diagnóstico? Eu acho que são as duas coisas, para te falar a verdade. Nossa, Hoje igual eu nós contei para a senhora de um caso, conversando com a senhora sobre o meu próprio caso. Está aparecendo Sim. tanta coisa, você fica assim, gente, tem muita doença. Eu acho que a gente está diagnosticando mais. E aí, falando até especificamente das doenças infecto-contagiosas, eu tenho até orgulho de falar que nós temos uma rede de apoio laboratorial maravilhosa no Brasil, que a gente diagnostica com técnica de biologia molecular, né? Não é o que a gente está falando aqui, mas, por exemplo, os casos de Oroput, né, que começaram a aparecer no Brasil, inclusive os primeiros óbitos documentados no mundo, mas é porque a gente diagnostica, a gente encontra, a gente busca e a gente encontra. Certamente, em países da América Central, por exemplo, abrindo esse parênteses aqui, só para a gente falar da nossa rede de apoio laboratorial, com certeza, eu acredito que tenha acontecido os óbitos por tais vírus que não foram diagnosticados. Então, nós buscamos e nós diagnosticamos. E hoje, por exemplo, para você ter ideia, esses pacientes que internam com síndrome respiratória aguda grave, em 48 horas de internação, nós já temos, dentro do nosso hospital municipal, com a nossa rede de apoio do centro colaborador, que é vinculado à FUNED, que é o Laboratório Central de Belo Horizonte, em 48 horas nós já temos resposta. Nós, a Sueli, bioquímica maravilhosa, já me passou aqui, hoje são os resultados dos exames dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave. E isso ajuda bastante a gente, por quê? Porque eu faço com a Cláudia. Vai lá e tira o paciente do isolamento, porque ele não precisa mais. Para quê? Para abrir espaço para os outros que a gente sabe que vai chegar. Para saber se está ou não com influenza, esses exames, porque ele vai ser internado porque ele está com falta de ar. Exatamente. Aí vai ser feito o exame de sangue, né? Não, um exame que a gente faz uma coleta que a gente chama de swab nasal. A gente coleta a secreção dentro do nariz e na garganta e encaminha para o centro colaborador fazer a nossa análise de biologia molecular. Aí... Nossa enfermagem maravilhosa assumiu essa demanda, porque está sendo uma demanda grande mesmo. Aí vem a diferença, se é Covid, se é influenza, Exato. se não é nada. Exato. Entendi. Isso. Quantos vírus tem, doutora? Eu estava lendo que tem um monte de São vários, né? O nosso painel viral que a gente chama da nossa FUNED maravilhosa aqui, a gente consegue diagnosticar mais de 10 vírus respiratórios, mas nós estamos focados em qual? Influenza, nós estamos tendo surto de influenza A, de fato, dos pacientes adultos e de vírus essencial respiratório relacionado às crianças. Isso é fato, a gente já sabe. Isso facilita demais para a gente a vida, que a gente já prevê. O paciente chega hoje no hospital municipal e a orientação também que a gente deu para outro hospital de referência que nós temos aqui. O paciente chegou com síndrome respiratória aguda, já começa o tratamento específico para influenza, porque nós temos tratamento. Nós damos o tratamento para esse paciente e, graças a Deus, a nossa letalidade está baixa. Eu não saberia falar, mas está abaixo desse 25%. Graças também à nossa equipe maravilhosa das UTIs, que é um povo show de bola. Isso, assim, inclusive, tratamento para quem não interna, né, Carmelinda? Inclusive para não interna. Aliás, eu acho que a Cláudia fez eu gostaria que você falasse sobre isso, Cláudia. Nossa, detecta e vai para casa? Está numa situação... Tem paciente que não está com sintomas para internação, ele pode ser medicado em casa. Com comprimido. Com comprimidos, o Tamiflu, né? A gente pode falar o nome. Pode, desculpa, o Tamiflu, né? Mas a gente chama Tamiflu. Tamiflu, que é mais fácil de falar. Mas é antibiótico? Antiviral. Antiviral. Se ele consultar na unidade de saúde, o médico, né, ter esse diagnóstico de síndrome respiratória aguda, síndrome gripal, né, ele já pode ser tratado com essa medicação gratuita. Sem precisar de fazer exame. Entendi. Porque a gente começa o tratamento antes mesmo de saber qual é o vírus, justamente para evitar que esse paciente de grupo de risco... Exatamente. Isso é muito bom, isso é muito legal. E a Carmelina está comentando aqui do exame, a gente é muito bom fazer o exame, né? A gente precisa, para até esclarecer, diagnóstico, tirar dúvida, mas a equipe é muito preparada, tem muito treinamento, né? Aconselhamento médico, a gente faz divulgação, então eles já sabem o que é. A gente faz o exame muitas das vezes só para confirmar o diagnóstico. É muito raro que a gente tenha uma surpresa de que não é ou que é. Mais ou menos o médico que encaminha, ele já... A clínica... E sim. Ele já está um diagnóstico bem evidenciado. A gente só vai confirmar. É uma situação muito preocupante, né? Porque não é só aqui. Exatamente. Parece que a gente saiu da Covid e agora está patinando na influenza. E agora as férias, né?
O pessoal vai para onde? Para os aeroportos, para as rodoviárias. Vai para cada avó. Vai para cada avó, vai para cada do vô, mas em São Paulo. Ah, não vamos falar mal de São Paulo, vai para outros estados, né, especificamente. Então, mas assim, eu acho que o mais importante é a gente saber, que a gente aprendeu muito isso na Covid, né, Cláudia? Porque a gente teve um momento na Covid que falou assim, agora quem vai mandar é a gente, seu vírus. Então, a gente já, quando acontecer, a gente já estava preparado para aquele novo. Sempre a gente fazia reunião previamente. Então, agora também a gente aprendeu muito isso. A gente já tem um plano de contingência que espera um pior cenário, que se sobrecarregar, a gente já sabe onde vai colocar paciente, o medicamento já está sendo distribuído. Então, assim, a gente já está dando passos à frente do vírus, mas respeitando, porque vírus é vírus, são os micro-organismos que eu menos gosto, porque a gente lida muito bem com bactéria, a gente lida muito bem com fungo, mas vírus sempre é uma caixinha de surpresa, então a gente tem que estar sempre preparado. Na verdade, a gente vai estar alerta sempre, né? A gente está muito alerta, muito antenado com os diagnósticos, começou, a gente já começa a traçar todo o trajeto. Eu ria muito com a Carmelina, que parecia que a gente era mais adiantado que São Paulo. Porque a gente tinha 2 meses na frente, quando a gente fazia um negócio, São Paulo ia fazer na outra semana. Ela falou, hoje vai acontecer da isso gente, aqui. que a gente já está fazendo Pois é, isso e eu, aqui. como servidora efetiva, tenho muito orgulho de falar isso com vocês, que eu tenho certeza que na rede tem muita gente com atitudes Muito obrigada, assim, com certeza. muito acima da média, e que as pessoas também têm que reconhecer, têm que respeitar os hospitais, as pessoas que trabalham nos hospitais, né? Com certeza. Não levar para lá suas algruras, suas chatices, porque quem está lá já está na linha de frente, precisa cuidar da gente se adoecer, precisamos respeitar. Não é só os heróis da saúde da época da Covid, não. Exatamente. Os heróis da saúde permanecem de pé para nos acolher lá no que precisar. Então, como servidora, eu fico super orgulhosa. E eu acredito que vocês estão, sim, na frente. Vocês têm um núcleo, eu tive o prazer de entrevistar aqui, né? O Núcleo de Estudo e Pesquisa, os meninos do Núcleo de Estudo e Pesquisa, sim. O NEPS do município. Teve algum treinamento recente lá sobre isso? Ah, sim, com certeza. Inclusive, o último que nós tivemos foi para os profissionais da UPA, né? Todos os médicos e enfermeiros, justamente para estar orientando especificamente com relação ao síndrome respiratória aguda grave. Então, o pessoal que está, de fato, preparado. E a gente fala até uma coisa que você falou. Eu não falo que nós somos profissionais de saúde. Estou me referindo aos profissionais do nosso município, da nossa Secretaria de Saúde. Nós somos profissionais de causa. Porque as pessoas que estão lá realmente gostam de trabalhar, seja na UPA, seja na unidade de saúde, seja lá no nosso hospital, no HME, eles gostam de estar lidando com aquelas pessoas e dando, de fato, o seu melhor. Com todas as dificuldades que a gente sabe que o serviço público, de uma maneira geral, enfrenta. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que todos nós conseguimos fazer, de fato, a diferença. Então, estamos sempre treinando, sempre atualizando. O meu telefone fica aqui disponível, né? O nosso telefone fica disponível 24 horas. Os colegas entram em contato para tirar dúvidas, para fazer perguntas. E eu acho isso muito bom, formidável, porque, e como eu falei, se a gente está falando de vírus, a gente tem que estar à frente sempre, sempre. É prazeroso, né? Às vezes a gente tive uma gripe mês passado, e estava ruim, a Carmelina, não, vou te dar 3 dias. Eu falei, mas 3 dias, Carmelina, tem tanta coisa para fazer. Fica dentro de casa. Você vai embora. Eu falei, mas eu tenho muita coisa para fazer. Ela, não vai. Não pode ficar aqui no hospital. Eu falei, não, vou para UTI, você está me dando 3 dias, deve estar muito ruim. Pois é, quebrando esse estigma de que servidor público não gosta de trabalhar, né? A gente trabalha muito, Nossa, graças a Deus. Com certeza, graças a Deus. Faz super jus ao que ganha, né? Doutora, a gente já falou sobre a síndrome, eu deixo o espaço aberto, se vocês quiserem fazer mais alguma consideração em relação ao tema. Eu gostaria de voltar aqui à questão da vacinação. Sim. Porque na hora que a gente estava falando que a gente está sempre à frente, né, que a gente tem o medicamento, a gente temos leitos de UTI, temos leitos de UTI pediátrica, temos a equipe preparada. Então, a única coisa que a gente não conseguiu avançar foi na questão da vacinação. E muita gente fala, mas já passou a minha época de vacinar, porque o inverno chegou. De forma alguma.
A vacina está disponível nas unidades de saúde. Você vai tomar vacina hoje, dentro de 15 dias você vai estar com imunidade. Nós ainda temos aí o mês de julho todo pela frente e o mês de agosto, onde nós estamos esperando que os casos vão chegar. Então, ainda é tempo, sim. Por favor, procure a unidade básica de saúde ou a sua sala de vacinação de referência e faça a imunização para a influenza, para a Covid. Aproveite e atualize o seu cartão vacinal, né, que a gente falou que as outras vacinas também estão deixando a desejar. Então, acho que que dentro de tudo aqui que a gente falou que é muito importante, o apelo que eu gostaria de estar fazendo seria com relação a nós reforçarmos a questão da vacinação mesmo. Você, Cláudia? Então, eu vou ficar primeiro agradecendo e parabenizando por essa iniciativa, por dar abertura para a gente estar falando sobre isso. Mas eu acho, né, a vacina é importante, mas os cuidados, né, com as gripes, sentir o resfriado, tem que se proteger, tem que usar máscara, tem que proteger as outras pessoas. Meu sonho é que aquela divulgação do álcool está disponível em todos os lugares. Hoje isso muito já se perdeu. Né? Carreguem um frasquinho de álcool na bolsa, higienizem as mãos com frequência, as mãos de crianças, os idosos, esses restaurantes, volta a pôr o álcool lá, gente, vão tomar cuidado, porque o Covid não morreu, brinco, o Covid não acabou, só ele dormir, existe, né? Esperando a influenza oportunidade. está aí, é tão grave quanto o Covid, sem falar de outras doenças. Então, a boa prática da higienização das mãos e do cuidado, né, para não transmitir para outras pessoas, vai valer e valer sempre. Né? Faça a sua parte. Tome cuidado para proteger todo mundo. Pois é, pessoal. E a gente vai encerrando por aqui esse bate-papo. Vocês têm mais alguma coisa? Acho que a gente perguntou o que é, como se manifesta, Sim, como pode cura. mandar abraço. Pode mandar abraço. Papai, mamãe, a família abraço da pro Bahia. pessoal do hospital. Agradecer a parceria, né, Carmelinda? A gente trabalha muito junto e lá a gente é chata, mas a gente ama, né? Todo mundo. A gente ama todo mundo, porque o serviço de controle de infecção ele é de fiscalização e às vezes a gente tem que falar algumas coisas, mudar algumas coisas, mas a gente agradece muito a parceria de todo mundo. Vocês são né? quantos lá, Cláudia, no controle de fiscalização? Só a nós Cláudia. três. Igual a Só três, repórter que falta faz só uma matéria. técnica. Ela mesma apresenta? Sou eu, referência médica, a Cláudia de enfermagem, tem a Marina também, que é a nossa técnica de referência. Mas é muito serviço, porque a gente também não fica lá só por conta da síndrome respiratória aguda grave, não, né? Não é só de vírus, não. É risco de doença bacteriana, fúngica, então é geral. Ainda tem outras paixões, né? Mas é muito bom, é uma equipe muito boa, a gente trabalha muito que a gente junto, gosta, né? A gente, então, é prazeroso, né? A gente gosta do que a gente faz, de trabalhar com quem a gente trabalha, um ambiente muito saudável. Que bom. E aqui muito legal, tá muito chique essa sala, tá? Não é igual da prefeitura, né? Muito, muito legal. Obrigada a toda a equipe pelo convite. Uma sala dessa para nós. Queremos voltar. Era isso que eu ia falar, né? Porque é interesse da instituição tocar em temas de utilidade pública. A gente acredita que a informação, quanto mais disseminada, menor a ignorância no aspecto de não conhecer mesmo a verdade. Né? Não é chamando ninguém de ignorante, que a gente tem que ter delicadeza quando fala para não ser mal interpretado. É que a ignorância no aspecto de não conhecer a realidade. Então, a senhora é uma médica tão conhecida, tão renomada. Sim, muito obrigada. Na área de infectologia, tão amada, eu acho a senhora tão querida, de uma forma geral. Né? Você, Cláudia, né, uma profissional de referência também. Então, são pessoas super habilitadas para estar aqui. Voltem mais. Pode deixar que eu vou fazer um bolo na próxima. Mas hoje foi super ótimo. Café, uma água. Vou fazer um bolo na próxima. Todas as vezes que vocês acharem que deve falar sobre um tema, por favor, venham. Peça a Elisa, vocês mesmos nos pautem, porque a gente tem esse espaço aqui para a comunidade, né? Fica no YouTube gratuitamente e está lá para a gente aprender mesmo. Obrigada pela oportunidade, voltem sempre. Né? E é isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, manda para o papai e para a mamãe, para o filho que mora longe, para todo mundo, né? Porque está acontecendo problema no país inteiro. Esse é mais um episódio do CMI Podcast. Nosso muito obrigado, sobretudo, à doutora Carmelinda e a Cláudia. E até a próxima edição. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau, tchau.